Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo da geometria espacial dos prismas. E hoje, na aula de hoje, estudaremos um prisma muito especial, que é o paralelepípedo, pessoal. Pessoal, o paralelepípedo é um prisma. Todo paralelepípedo é um prisma, mas nem todo prisma será um paralelepípedo. Quando é que um prisma é um paralelepípedo? Quando suas bases são paralelogramos. Ou seja, todas as suas faces são paralelogramos. Eu tenho a reunião total de 6 paralelogramos. Ok? Se eu tenho 6 paralelogramos, eu estou diante de um paralelepípedo. E aí nós temos um paralelepípedo mais especial ainda, que será o foco maior do nosso estudo na aula de hoje, que é o paralelepípedo reto, também chamado de paralelepípedo retângulo ou reto-retângulo, ok? Quando é que um paralelepípedo é chamado paralelepípedo reto? Quando nós temos a reunião de 6 retângulos. As bases são 2 retângulos e as faces laterais também são 4 retângulos. Então, se todas as faces de um prisma são quadrangulares, ele é um paralelepípedo. E se são retângulos, se todas as faces são quadrangulares e são retângulos, ou seja, são polígonos que os ângulos aqui são retos, ele será chamado de paralelepípedo retângulo ou paralelepípedo reto-retângulo. Ok, pessoal? Então, é neste paralelepípedo que nós vamos aprofundar o nosso estudo, beleza? Vamos lá, ó, pessoal. Sobre o paralelepípedo retângulo, nós vamos definir como calcular a área total da superfície, a medida de sua diagonal e também o seu volume. Vamos iniciar falando do cálculo da área total. De quem? Do paralelepípedo retângulo. Este prisma que é formado por 6 retângulos, pessoal. O cálculo da área depende das dimensões das arestas, das medidas do comprimento, largura e altura. Atenção, ó. Nós temos aqui, para introduzir aqui a fórmula, nós temos um paralelepípedo retângulo com dimensões medindo A, B e C, tá certo? Aqui o comprimento vale A, a largura B e a altura C. Estão vendo aqui, né, pessoal? O comprimento A, largura B, altura C. Pessoal, calcular a área da superfície é calcular a área de cada uma dessas faces e somar todas elas. Se planificarmos, ou seja, se abrirmos esse paralelepípedo, quando a gente abre assim, ó, cada face, a gente chama de planificação. Qualquer sólido geométrico que a gente abre assim e representa as faces no plano, a gente chama de planificação. Vocês vão perceber que nós temos aqui, ó, duas faces de dimensões A e B. Ó, essa vale A e B e essa aqui vale A e B, que são as faces aqui, ó, da frente e a que tá, ou melhor, a face de baixo e a face de cima. Elas têm dimensões A e B, não é isso, pessoal? As faces laterais têm dimensões B e C, ó, lado direito e lado esquerdo, B e C. E as faces da frente e a que fica lá por trás têm dimensões A e C. Como todas estas faces são retângulos, vocês estão lembrados que para calcularmos a área de um retângulo, basta multiplicarmos aqui as suas duas dimensões sucessivas, adjacentes, né? Se eu tenho dimensões A e B, eu multiplico A vezes B. Então, veja bem, para calcularmos a área de toda a superfície do paralelepípedo retângulo, eu tenho essa face aqui, ó, de baixo medindo A e B, fica A vezes B. Atenção, A vezes B. As dimensões são A, B e C. É bem simples, pessoal. Você multiplica o A pelo B, só que essa face ela se repete em cima, então é 2 vezes ela. Mas a face lateral aqui, ó, é B vezes C. B vezes C. Ela também se repete, porque ela tem do lado direito e lado esquerdo. Então, 2 vezes B vezes C. E a face da frente, ó, a frontal aqui, ó, é A vezes C. A vezes C, que também se repete lá atrás. Então, fica 2 vezes A vezes C e a gente chega aqui na fórmula que nos permite calcular a área total da superfície de um paralelepípedo
retângulo. Dizendo de uma forma bem simples, para a gente, além de ter entendido aqui, memorizar, se eu tenho dimensões A, B e C, eu multiplico combinando as dimensões duas a duas. Ó, A vezes B mais A vezes B é AB, né, pessoal? Aí eu combino agora o A com o C e o B com o C. Somo tudo isso e multiplico por 2. Porque nós podemos ainda reescrever essa fórmula assim, pessoal. Ó. A área total, você coloca o 2 em evidência e faz 2 vezes AB mais AC mais BC. Tá certo? Então, a área total do paralelepípedo retângulo é dado pelo dobro do produto das suas dimensões combinadas duas a duas. Comprimento com largura, comprimento com altura e largura com altura. Vamos deixar isso mais claro através de um exemplo. Venham comigo, pessoal. Olha, nós temos aqui um exemplo envolvendo a área, tá certo? Determine a área total da superfície do paralelepípedo reto retangular com dimensões medindo 4, 5 e 6 centímetros. Lembrando que a área total da superfície de um paralelepípedo reto retangular pode ser dado por 2 vezes, aí você multiplica as dimensões combinando 2 a 2. AB, AC e BC. Ou seja, comprimento e largura, comprimento e altura, largura e altura. A ordem aqui não importa, pessoal, porque como é produto e soma, tanto o produto quanto a soma são comutativos. A ordem que eu digo, tanto faz A vezes B como B vezes A, tanto faz pegar primeiro comprimento e largura como comprimento e altura. O importante é combinar essas 3 dimensões. Logo, como é que vai ficar aqui a nossa área total? Atenção, ó, vai ser 2 vezes, abre parênteses, aí você combina aqui, ó, comprimento vezes largura, 6 vezes 4, mais comprimento vezes altura, 6 vezes 5, mais largura vezes altura, 4 vezes 5. Vocês me entenderam, pessoal? É simples, né? Entender aqui como calcular a área total de um prisma. Então vai ficar 2 vezes, aqui primeiro dentro de parênteses, resolvemos as multiplicações e depois a soma. 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30 e 4 vezes 5, 20. Portanto, a área total vai dar 2 vezes, aí você soma aqui porque está dentro de parênteses. 20 mais 30, 50, mais 24, 74. E 2 vezes 74 dá 148, não é isso, pessoal? Então, como aqui está em centímetro, a área é dada sempre em centímetros quadrados. Pessoal, toda a área é dada a unidade de medida. A unidade de medida fica ao quadrado. Toda a área, a unidade de medida fica ao quadrado. Se for metros, fica metros quadrados. Se for centímetro, centímetro quadrado. Se for decímetro, decímetro quadrado. E assim por diante. Quando eu estou falando de medidas lineares, a unidade fica simples. E de volume, a unidade fica elevada a 3, fica ao cubo. Tá certo? Eia, prossigamos. Vamos ver agora como calcular a medida da diagonal de um paralelepípedo reto retangular ou de um paralelepípedo retângulo, para ser mais simples. Olha, nós temos aqui um paralelepípedo retangular. Existem as diagonais das faces, ó, eu tenho aqui diagonal da base, né? E tem a diagonal do paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo é quando eu ligo aqui, ó, de um vértice que está na face superior para o que está na face inferior em lados opostos. Um está lá, está em cima e atrás, e o outro está embaixo e na frente. Esse segmento de reta aqui, ó, que atravessa o paralelepípedo por dentro, é a diagonal do paralelepípedo. Se as dimensões deste paralelepípedo forem A, B e C, aí aqui nós temos a diagonal da base, que pelo teorema de Pitágoras, essa diagonal da base ao quadrado vale A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa diagonal, a diagonal 2, que é o próprio D, vai valer D1 ao quadrado mais C ao quadrado. O fato é que aplicando o teorema de Pitágoras 2 vezes na diagonal da base e na diagonal do próprio
paralelepípedo retângulo, que é o que nós estamos interessados, a gente chega a essa fórmula, pessoal. A diagonal de qualquer paralelepípedo retangular será dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados de suas três dimensões. Vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. É a soma, a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões, ok? Vamos deixar mais claro através de um exemplo. Atenção, pessoal. Determine a medida da diagonal, que é esse segmento de reta aqui, ó, do paralelepípedo reto com dimensões medindo 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Lembrando que a diagonal de qualquer paralelepípedo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões. Então é só fazer o seguinte, pessoal. Quem vai ser nossa diagonal vai ser a raiz quadrada de... As dimensões são 4, 5 e 3, ou 3, 4 e 5. A ordem aqui não importa, né? Você tem que tomar as três dimensões, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Logo, a diagonal vai valer raiz de 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16 e 5 ao quadrado 25. É isso? 9 mais 16 dá 25, mais 25 dá 50, da raiz quadrada de 50. Pessoal, 50 não tem raiz quadrada exata, mas nós podemos simplificar esse radical do seguinte modo. Ó. 50 é o mesmo que 25 vezes 2. 25 tem sim raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 25 é 5. Como 2 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro. Então, a diagonal deste paralelepípedo de dimensões medindo 3, 4 e 5 centímetros vale 5 raiz de 2. A medida da diagonal é uma medida linear. Então, se essas medidas estão em centímetros, ela também será dada em centímetro. Atenção, pessoal. A área será sempre ao quadrado, a diagonal será sempre a unidade simples e o volume, a unidade, fica elevado ao cubo, a terceira potência. E para fechar o estudo do paralelepípedo, vamos ver como calcular o volume do paralelepípedo. Venham comigo. Atenção, pessoal, o cálculo do volume. Ó. Consideremos o paralelepípedo retangular de dimensões medindo A, B e C. Gente, o volume do paralelepípedo é só multiplicar as três dimensões. Vai ser A vezes B vezes C, ok? Porque o paralelepípedo é um prisma e todo prisma, o volume é dado pela área da base. A gente vai explicar isso melhor numa aula que eu vou trabalhar mais especificamente outros prismas que não seja esse específico, o paralelepípedo e o cubo, que vamos trabalhar na aula seguinte. Nós vamos ver que o volume de qualquer prisma é a área da base multiplicado pela altura. Claro que a área da base aqui é A vezes B e a altura é C, portanto fica A vezes B vezes C. Dizendo de um modo bem simples, o volume de qualquer paralelepípedo retângulo é dado pelo produto de suas três dimensões. Ok, pessoal? Se não, vejamos. Determine o volume do paralelepípedo retangular de dimensões 2, 3 e 4 centímetros. 4 centímetros de comprimento, 2 de largura e 3 de altura. Logo, o volume vai ser 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 2. 12 vezes 2, 24. Centímetros vezes centímetros vezes centímetros dá centímetros cúbicos. Ok? Atenção, pessoal. Todo volume, a unidade será cúbica. Se aqui tiver metro, será metro cúbico. Se tiver decímetro, decímetro cúbico e assim por diante. Fui claro, pessoal? Espero que tenha ficado entendido como calcular a área da superfície total, a diagonal e o volume de um paralelepípedo retangular. Ok? Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Na próxima aula enfocaremos o cubo, um caso especial do paralelepípedo. Fui!